Graça e paz a todos, a você que ouve essa mensagem. Eu quero que você fique comigo até o final dessa mensagem. Você que é pai, você que é mãe, você que é filho, você que quer aprender um pouquinho da palavra de Deus, medita comigo em uma pequena mensagem. Quando nós lemos o Evangelho de Lucas, capítulo 15 e versículo 11, tem uma história muito conhecida de todos nós, a parábola do filho pródigo. O filho pródigo, ele vivia em um local muito bom. O filho pródigo, ele tinha uma família, ele tinha um pai, aonde as pessoas estavam ao lado dele e ele poderia contar. Mas o que me chama a atenção é que ele começou a desejar o lado de fora da fazenda. Ele começou a desejar o lado de fora da fazenda. E ele começou a ter pensamentos negativos. Ele começou a desejar e ele foi alimentado por esses pensamentos. E aqueles pensamentos venceu ele. E ele chega até o pai e ele diz: pai, eu quero a parte da fazenda que me cabe. E o pai, ele pega a parte da fazenda, ele vende e dá para o filho. Passando alguns dias depois, o filho arruma a bagagem e vai embora. Creio eu que o pai, ele dá um abraço apertado naquele filho, porque o pai sabia o que tinha do lado de fora. Agora imagina comigo a mente de um pregador. Navega comigo. Quando chegava a atardecer, na hora do jantar, todos à mesa, e ali há uma cadeira vazia, e aquela cadeira era daquele filho, mas ele não está mais lá. Ele foi embora. Imagina comigo, na hora de dormir, todos estavam dormindo, mas tem um quarto vazio, uma cama vazia, e era do filho. Ele não está lá. Como que ficou a mente daquele pai? Como que ficou a mente daquele pai? Mas venha comigo. O filho agora está no mundo. O filho agora, ele se deleita nos prazeres deste mundo. Ele começa a pecar. Ele começa a fazer as coisas que não agradam a Deus. Tem um ditado muito errado lá fora. Quando eu estava desviado, eu pensei esse pensamento, e é um pensamento errado. Diz assim: eu vou aproveitar o mundo. Essa é uma mentira de Satanás. É o mundo que vai aproveitar de você. Tenha cuidado. Tenha cuidado, você jovem. Quando eu falo jovem, é todas as pessoas que saíram da casa do Senhor. Tenha cuidado. E ele está no mundo. Agora as falsas amizades chegam a ele. As falsas amizades é Satanás se coloca para prender aquele jovem naquele lugar. E ele começa a gastar, ele começa ali se deleitar nos manjares que o inimigo apresentava a ele. Pensa comigo. Aqueles falsos amigos dizem para ele: olha, você é o cara, você pode, você tem, eu tô com você, nós estamos juntos. Quando acabou o dinheiro, as amizades foram embora, e aquele jovem, ele se encontra só. Ninguém mais estava do lado dele, e ele longe do pai. E agora ele começa a sofrer. Navega comigo mais um pouco. Agora, para acabar de completar, algo mais ruim acontece. Há uma seca naquele lugar, naquelas terras. Há uma seca. E quando fala de seca, falta de alimento. Ele começou a passar fome. Ele começou a passar necessidade. Essa é a vida de quem sai da presença de Deus. É escassez, é sofrimento. E agora ele começa a andar. Aquele jovem, ele estava magro.
ele estava passando fome, ele estava muito magro, já com roupas rasgadas. Ele chega a uma terra, e ali o cidadão daquela terra, ele chega até ele e diz: olha, me arruma um serviço, eu quero um trabalho. Sabe o que aquele homem dá para aquele jovem? Chiqueiro de porcos. Diz assim: olha, tem chiqueiro de porcos, se você quiser cuidar, cuide. Olha onde aquele jovem foi. Olha para onde aquele jovem estava indo. O mundo é muito perigoso. Tenha cuidado. Agora ele está cuidando de porcos. Não restava outra coisa. Agora ele foi cuidar de porcos. E é interessante que a Bíblia diz que ele desejava se alimentar-se das alfarobas, das bolotas que os porcos comiam. Nem dele era aquelas alfarobas, aquelas bolotas, era dos porcos. É interessante que agora, e você medita comigo, comida de porcos é lavagem, é resto de alimentos podres. Olha o que aquele jovem estava fazendo. Aí ele começou a meditar, ele começou a ter pensamentos positivos. Ele lembrou, sabe de quê? Do Pai. Eu quero dizer para você, lembra do Pai. Quando eu falo Pai, é Deus. Lembra de Deus. É interessante que ele lembrou do Pai. E ali, ele disse: quantos trabalhadores do meu Pai têm pão com fartura, e eu aqui estou morrendo de fome. Olha, aquele jovem, espiritualmente, ele estava morto. Ele estava morto espiritualmente, porque o próprio Pai vai dizer lá na frente. Mas fisicamente ele estava morrendo. Ele mesmo diz: eu estou morrendo de fome. Aquele jovem estava muito magro. Ele estava anêmico. Ele estava muito magro, com o olhar fundo. Ele estava morrendo. A morte estava sondando aquele jovem. Mas é interessante que a lembrança do Pai fez ele voltar. Eu quero dizer para você, a lembrança do Pai vai fazer você voltar. Regressa de novo para a casa do Pai. Volta enquanto há tempo. E agora ele diz: olha, mas eu não sou digno. Eu vou dizer para o meu Pai: eu pequei contra o céu e diante de ti. Eu não sou digno de ser chamado seu filho. Mas me trata como um dos teus trabalhadores. Ele queria estar pelo menos do lado do Pai, porque aquele trabalhador, ele estava ao lado daquele homem. Então ele queria estar ao lado do Pai. Ele reconheceu o erro que ele cometeu. Ali ele teve humildade, ele reconheceu. Mas agora ele vai voltar, e ele começa a dar os passos de volta. Que alegria! Volta para a casa do Pai. Dá os seus primeiros passos de volta. Pelo mesmo caminho que ele foi, agora ele volta. E é interessante quando ele está chegando na fazenda do Pai, na propriedade do Pai, que também seria dele de novo. Que alegria! É interessante que o pai levanta o olhar no horizonte e ele vê o filho. Creio eu que aquele filho, ele vinha um pouco meio cambaleando, porque ele estava fraco, com a roupa rasgada, sujo, ferido, machucado. E ali o pai, ele corre e ele abraça aquele filho com um abraço de amor, com um abraço de misericórdia. E ele chama depressa um servo e diz: olha, trazei depressa uma veste, eu vesti, a melhor roupa. Trazei também uma sandália, calçai. Trazei também um anel, colocai no dedo. E matai o bezerro cevado. Quando fala o bezerro cevado, quando aquele filho saiu da casa do pai, o pai selecionou um bezerro e falou: esse bezerro vai ser quando meu filho voltar, nós vamos fazer uma festa. Por isso que ele disse: é o bezerro cevado, o bezerro que eu selecionei. Pega ele. Não é qualquer um, é aquele. Pega ele e vamos fazer uma festa.
porque esse meu filho, ele estava morto, mas ele reviveu. Eu quero dizer para você, nos céus há um Deus de braços abertos, esperando por você voltar. Eu quero dizer para você, sabe por que aquele pai não foi buscar o filho? Porque o pai, ele dá livre-arbítrio. E a lembrança que o filho tinha com o pai, teve com o pai, quando estava na fazenda, vai fazer e fez ele voltar. Quando aquele filho estava no chiqueiro do porcos, quando ele lembrou do pai, era como se o pai tivesse indo lá e trazendo ele de volta. Eu quero dizer, há um Deus de braços abertos esperando você. Há uma igreja na terra de braços abertos. Há um líder, há um pastor de braços abertos esperando você voltar. Há uma família esperando você voltar. Volta, volta. Que Deus abençoe você. Que Deus abençoe todos nós. Graça e paz a todos.